maluquice. Nós temos aí, gente, tantos pastores sábios, tantos pastores que você pode prestar atenção no... ele não é perfeito, não está 100% certo, mas ele se dirige pela palavra. Agora pega uns caras aí que tá cuspindo na boca dos outros e fala que essa maldição é Deus. O cara põe água na boca e o outro abre a boca e ele joga lá. Isso é Deus podre, porco, nojento e demoníaco. Você corre a Bíblia toda e você não vê Deus mandando fazer isso. É nojento. É nojento. Deus não mandou ninguém ser doidaço. Quando os profetas de Baal rodeavam o altar, na luta lá com Elias, né, para saber quem é Deus, ficaram lá o dia inteiro lá, se martirizando. Eles dançavam mais ou menos que nem índio. Eles davam uns passinhos, punham um joelho no chão. Dava outro passinho, colocava o outro joelho no chão. Tum, 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 tum. E se martirizando. Tum, tum, tum. E sabe o que Elias estava fazendo? Mano, fala mais alto aí que o deusinho de vocês deve ser surdo. Grita mais, o deusinho de vocês deve estar dormindo. Mas quando Elias veio, foi a vez dele, ele não berrou não. Ele não gritou não. A primeira coisa que ele fez, consertou o altar. Qual é o nosso altar hoje? É quando eu vou na igreja lá onde estão pregando. Não, o altar é o teu coração. Aquele altar ali que, o altar é santo, aqui só sobe gente santa, isso é papo furado. Tá? Isso é papo furado. Isso é papo para boi dormir. Aquele altar lá faz parte da mesma nave da igreja. Ninguém que sobe lá é melhor do que ninguém que está lá embaixo. Isso é mentira. Isso é, conversinha, papo furado. Agora o altar que Deus habita é onde? No nosso interior. Então é no nosso coração, é na nossa mente. Esse é o altar onde deve queimar o fogo perene do amor de Deus. O que Elias fez? Desceu. Fez o quê? Consertou o altar. Pegou o animal e colocou lá. Encham d'água aí. Deixa a água derramar. Ele gritou, esperneou, sapateou, rodou que nem maluco. Não. Ele só pediu para que o Senhor, Senhor, mostra aí que foi tu que mandou eu fazer isso aí. E o que Deus fez? Mandou lá um fogo que lambeu a água, né? Queimou o sacrifício, lambeu a água. E diz a Bíblia que lambeu até o pó. Então, quando Deus purifica, Ele purifica de verdade. Quem tem um encontro com Deus não precisa inventar coisas. Quem tem encontro com Deus não fica maluco. Se torna uma pessoa mais sábia. Se torna uma pessoa coerente. Se torna uma pessoa onde procura guardar os seus passos. É assim que se busca a Deus. Então, a divisão de governos em língua, o que acontece? Impede propósitos malignos dos homens. Porque como não se entende, né? Então fica essa guerrinha daqui, guerrinha dali, daqui. Mas não tem uma coisa para formar algo maligno, centralizado. Que é o que vai acontecer no governo mundial, a globalização. Nimrod, né? Vamos dizer assim, o espírito de Nimrod está agindo. Então entenda Nimrod como um antideus, como um anticristo. Ele tipifica isso, ele tipifica um anticristo. Agora, sabe qual é o triste? Na ceia do Senhor, não tinha lá um traidor? Tinha um traidor lá. Sabe de que ele foi chamado? De diabo. Um de vós é um diabo, inimigo, adversário. Irmão, então mantenha a tua mente, o teu coração voltada para Deus.
Porque às vezes você está ouvindo um pastor, às vezes você está ouvindo um missionário, às vezes você está ouvindo um apóstolo, às vezes você está ouvindo os chamados profetas. E na verdade ele é um adversário, é um inimigo de Deus. E eu não estou nem dizendo, a maioria, não estou dizendo dos medalhões não, mas a maioria de baixo são pessoas que estão vivendo uma fantasia. Deus não é fantasia. Não tem uma música aí que ele não é um sonho, é realidade, né? João viu a cidade santa, né? Não é um sonho. Deus é uma realidade. Para começar, Deus nem sonha. Deus deseja e faz. Acabou, não tem sonho. Deus não sonha. Eu sonho. E muitos sonhos meus ficaram lá atrás e não serão realizados. Hoje, o que os crentes buscam na igreja? Oh, Deus vai realizar todos os seus sonhos. Eu não sabia disso não, que Deus era teu empregado. E nem sabia que Deus tem obrigação de realizar sonho de alguém. Porque se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, se tu foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que Deus te deu? Poder criativo. Poder de querer, pensar, sentir, consciência própria e direção própria. Então, irmão, cuidado para a gente não estar ouvindo os Nimrodes da vida. Tá certo? Porque esse cara, ele também organizou uma rebelião religiosa contra o Senhor. Até a Torre de Babel era um templo religioso. Sabe? O que mais incomoda neste mundo são os pregadores dizerem: Deus não habita em templo feito por mãos dos homens. Legal, fechou? A gente já ouviu muito isso, não ouviu? Deus não habita. Tá, então por que eles vivem querendo dinheiro como se tivessem uma sacola sem fundo para construir enormes templos? Porque assim, o Velho Testamento não presta, né? A lei que eles falam de Moisés, quem deu foi Deus. Moisés não deu essa lei, coisa nenhuma. A lei de Deus, quem deu foi Deus. E Deus não deu para Moisés, Deus deu para a humanidade. Antes de Moisés, lá para Noé, Noé já conhecia a lei. Engraçado. Quer dizer que até Noé conhecia os mandamentos do Senhor. Interessante. Olha, porque isso não passa de lei noética. Ah, quer dizer que nós somos um povinho que está jogado aqui na terra e vivemos sem lei. As únicas pessoas que vivem sem leis, né? A Bíblia já chama um de o homem do pecado. E uma pessoa que vive sem lei, ela chama de iníquo. Iníquo. E nós vivemos na graça. É o tempo da graça. Ah, vai com essa gracinha fajuta para outro lado. Olha a graça de Deus na vida de Adão, dando para ele mais uma chance. Olha a graça de Deus chegando até Caim, e Caim rejeitou. Olha a graça de Deus chegando numa geração. O nome Hamas que você escuta hoje foi usado lá no tempo de Noé. A terra está cheia de Hamas, cheia de maldade. Olha só. Cheia de violência, cheia de sangue inocente. Olha só, é a mesma palavra que usa para esse pessoal do Hamas, que tem gente aí defendendo. É a mesma. Cheia de violência. Então, quando a gente começa a estudar aí, quando essa religião aí penetrou o mundo antigo, ela permaneceu viva até hoje, tá? Quando a gente começa a estudar as religiões pagãs, a gente se depara com várias coisas hoje e dentro das nossas igrejas. Tá? Dentro das nossas igrejas. Então muitos livros aí foi escrito para mostrar aí como são as doutrinas de Nimrod e como se infiltrou na igreja. Eles acusam só a igreja romana, mas nas nossas também aí entrou feio certas coisas. Porque é mais fácil atirar pedra lá no vizinho, né? Mas isso é muito evidente. Tá? O sistema ecumênico de religião, eles estarão presentes na terra, olha, de uma maneira muito grande, quando o anticristo se manifestar. Tá? E essa coisa ecumênica aí, esse sistema,
ele é mencionado como mistério. Tá? Então aí, a frase diante do Senhor tem uma implicação do mal. Ela denota o mal. E isso indica que Nimrod foi ousado e reconhecidamente ele desafiou ao Senhor. Então o que ele caçava com tanto vigor? O coração dos homens. É isso. Quando você lê aí de 11 a 9, você vai ver aí a posição aí vai entender melhor essa posição dele. No versículo 1 a 2 aí a gente tem aí a influência dele que uniu o povo e preservou o povo de ser espalhado. Sem ainda estava lá vivo e não participou disso. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que é uma história lá do povo judeu, tá? Dizem eles em sua história que quem matou, que há muita dúvida, muita coisa sobre quem matou Nimrod. Quem? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, então a gente não sabe ao certo. Mas dentro do judaísmo, dentro aí do povo de Israel, quem desafiou e matou Nimrod foi Isaac. Isaac não, desculpe. O irmão de Jacó, esqueci o nome dele agora, deu um branco. Esaú. Desculpa. Foi Esaú. Esaú não era um cara sensível. Esaú era guerreiro, o cara era caçador. Ele não tinha essa emoçãozinha afloradinha, não. Tá? Mas diz a história dos hebreus que quem matou Nimrod foi ele. Tá? Então, esse nome aí era para glorificar o nome de Deus, trazendo através de seus descendentes aí o Messias. Funciona assim o nome de Sem, eu vou falar bem superficialmente, tá? Melquisedeque, tá? Esse é o nome que a gente encontra na Bíblia aí. Melquisedeque encontrou-se com Abraão. Presta atenção quando você lê lá. Não parecia que os dois eram conhecidos? Só que Melquisedeque apareceu sem linhagem. Melquisedeque, ele apareceu de uma forma, como se ele fosse Cristo chegando. Então ele apareceu sem genealogia, sem nada, porque ele representava naquele momento Deus. Onde seria o pacto da aliança, onde esse pacto faria ali, seria feito um pacto com Abraão. Um pacto entre Deus e Abraão, que iria atingir toda a humanidade. Tá? É isso que aconteceu ali. Tá certo? Então, Sem, ele fazia parte desse corpo aí, ele, pelo jeito, ele era o maioral aí, nesse corpo de sacerdotes. Há pouco tempo foi descoberto o templo de Melquisedeque. Existiu esse templo. Esses homens buscavam a Deus. Tá? Eles buscavam já a Deus. Não se tem certeza quem era aquele Melquisedeque. Alguns dizem que era o próprio Sem. Eu não sei. Poderia ser o neto dele? Eu não sei. A Bíblia não tem preocupação disso. A Bíblia só queria mostrar uma tipologia, né, que marcaria a vinda do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Tá certo? Então a intenção ali dessa torre era o centro político e religioso. Tá? O negócio ali era muito feio naquela época. Tá? Muito feio. Tá certo? Então tudo que você pensar, as sacerdotisas, elas dançavam lá nesse templo aí, nessa torre, elas dançavam e começavam a tirar as suas roupas. Striptease, que nós conhecemos hoje moderno, vem de lá, segundo alguns historiadores. Que essas sacerdotisas começavam a dançar, tiravam as suas roupas, porque elas diziam que estavam descendo às partes infernais, aos infernos. Tá certo? Mas só que aí, aquilo ali era um verdadeiro círculo de prostituição. Era o chamado swing, ali era uma bandaleira, era prostituição. E eles faziam isso sem vergonha nenhuma, ali em público, para todo mundo ver. Batismo de criança surgiu lá. Também confissão auricular surgiu lá.
segundo os historiadores. Tá certo? Porque a misericórdia de Deus, irmão, ela é muito grande. Tá? E Deus se recusou a permitir que esse esquema maligno ganhasse tanta força assim, que tivesse esse êxito. Agora ele está diluído, tá certo? Agora ele está diluído. Mas ele tinha uma força muito grande. E se Deus o permitisse, isso pioraria. Porque quando Deus interpretou e interceptou os homens que queriam organizar o mundo através de um governo central, ele fez isso de uma maneira legal. Napoleão, Hitler são exemplos disso. Depois de Baal, um homem passou a falar vários idiomas. Mesmo hoje, assim como aconteceu com Noé. Sempre que Deus abençoa o homem, ele dá o livre-arbítrio para escolher entre bênção e maldição. Ô irmão, vocês me desculpem o barulho, vocês estão ouvindo a voz da minha mulher falar atrás de mim, tá? Me desculpem. Então, o que aconteceu? Deus é bom pai, porém ele é justo. Grandes homens tiveram grandes fracassos. Olha para Davi. Davi adulterou, Paulo matou muitos cristãos. Porém, se arrependeram. Deus é capaz de perdoá-los e abençoá-los no sentido de que cumpram a vontade do soberano. Babel é tida como confusão. E no desejo que seu nome fosse conhecido, Deus os espalhou. Deus fez com que se espalhassem. Tá certo? Então, eles queriam fazer a torre para não ser espalhado. Tá? Lembre-se bem de uma coisa. É Deus quem forma os povos e nações. Tá? Nós vamos chegar em línguas aí numa parte legal daqui a pouco. Tá? Atos 2, 5, 8. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Bacana, não é? Bacana. Agora, abra em Êxodo 20, 18. Eu vou tentar ler aqui em hebraico, eu não sei ler em hebraico, mas é uma tradução original, tá? Eu vou tentar ler aqui. Vekol ha-an ruim et ha-kolot ve et ha-lapdim ve et kol ha-sofar ve et rehar Hashem. Tradução original. E todo o povo viu as vozes e a tocha, e o som da trombeta, e a fumaça da montanha, e o povo viu, e acenou, e ficou de longe. Tá diferente aí, não tá? A pergunta que se faz, quando a Bíblia foi traduzida dessa forma, ouviu? O tradutor possivelmente viu as vozes? Como é que se vê vozes? Então ele colocou, ouviu. Só que aí você vai em Atos e você vai ver o que lá em Êxodo eles viram. A Bíblia não diz que foi línguas como de fogo? Olha só que interessante. E todo o povo, aí nesse original, você vê que ele disse, e todo o povo viu as vozes. Não disse que viu a voz, mas sim as vozes. Bom, como Deus tem apenas uma voz, essa voz desceu e foi o quê? Dividida em 7 vozes, tá? Isso daqui eu estou falando, ele é um conceito judeu, tá? E de 7 vozes para 70 línguas, para que todas as nações pudessem ouvir. Eu estou querendo que vocês comparem com Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
E o que aconteceu lá? Gente de todas as nações em Jerusalém. E quem estava perto dos apóstolos viu o quê? Línguas, como que? Repartidas de fogo. Então, para eles, quando eles disseram que viu as vozes que falavam, eles estavam vendo o quê? Fogo em forma de língua, e eles realmente viram. Você vê como a Bíblia é interessante? E todas as nações, você pega lá em Atos dos Apóstolos, vai estar assim: todas as nações ouviram a voz em sua própria língua e se maravilharam. Voz de Deus, tochas, línguas de fogo. Você vai encontrar isso também em Jeremias 23, 29. Vozes, línguas da terra. Olha a diferença. Voz de Deus, ela é igual a tochas, línguas de fogo. Vozes, línguas da terra, segundo Gênesis 10. Assim, as tochas, em hebraico lapidim, que o povo de Israel viu no sinal, era um símbolo da distribuição da voz de Deus para todas as nações da terra. Então, o que pode acontecer aí? Numa outra tradução, diz que uma espécie de glória formou uma coroa de fogo sobre a cabeça dos israelitas, quando a uma só voz disseram: Nasce, ve, nishma. O que está escrito aí, Êxodo 24, 7, na Bíblia de vocês? Vai na Bíblia. Êxodo 24, 7. O que está aí? Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Então, o que eles estão dizendo? Que farão realmente, olha só a promessa, o perigo de se prometer, o perigo de se jurar. Eles estão dizendo que faria exatamente o que Deus falou. Então Lucas conhecia as Escrituras. Lucas tinha certeza do que ele estava vendo e acompanhando. Então os elementos estudados, utilizados aí para descrever Atos 2, são alusões a Êxodo 20, 18. Ou seja, Lucas queria o quê? Descrever o fato como um cumprimento profético. Porque quando a gente lê aí, a gente tem mania de espiritualizar tudo. Deus já fez algo maravilhoso. Derramou línguas sobre os discípulos que ali, os apóstolos que ali estavam. Línguas como de fogo. Pum! Vozes. Pum! Eles começaram a falar. Olha, eles estavam falando em línguas estranhas. Vamos lá, o que é língua estranha? Quem sabe falar russo aqui? Eu não sei. É estranho? É, mas se tivesse um russo lá, em Atos dos Apóstolos, eles iam entender. Se tivesse um alemão lá, se tivesse alguém de Togarma, ele iria entender que foi exatamente o que está escrito e o que a Bíblia diz. Pergunta: como se pode espiritualizar em demasia uma coisa que Deus deixou tão clara? Quem que está certo? A Bíblia, que é perfeita em sua declaração, ou os homens que têm que fazer um balaio de gato para inventar uma história que não existe? Então, irmão, por isso que eu falo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quando Deus derramou seu Espírito e escreveu a lei no coração do seu povo, ele fez com que os gentios se conectassem com quem? Com Israel. E não teve necessidade nessa conexão a gente se tornar judeu. Não tem. Porque a unidade, ela só é possível quando há o quê? Diferença. Então a diferença é que conecta judeus e gentios.
Lucas, ele enfatiza aí a ordem de Yeshua, de quê? Aguardar em Jerusalém. Para indicar que a Torá, a instrução, a lei de Deus, né? De Deus, não de Moisés, dada no Monte Sinai, ela seria renovada no Monte Sião. Desta vez, quem estava sendo incluído aí? Os gentios. Os gentios estavam sendo incluídos. Nós, os gentios, estávamos... Deus foi e nos abraçou, nos incluiu. Vem cá, vocês também vocês fazem parte deste meu povo. Vocês também são meu povo. A Isaías 2:4 diz assim: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações, japonês, inglês, brasileiro, português, espanhol, não interessa, todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, ainda convidarão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. E assim andemos em suas veredas. Para quem não gosta da lei, segura essa, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Aí ele continua: ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Olha que lindo!